Olá, começa agora o programa Decisões do Plenário com os principais julgamentos dos ministros do TSE. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral responderam de forma afirmativa a uma consulta sobre a possibilidade de fundação criada por partido político ceder ou alugar parte da sede para o próprio partido. O plenário respondeu a uma consulta do Partido Democrático Trabalhista sobre a possibilidade de uma fundação criada pelo partido ceder ou alugar parte da sede para o diretório da legenda. As perguntas feitas pela legenda eram: 1. Uma fundação criada por partido político pode ceder parte do seu imóvel para o funcionamento de diretório partidário? 2. Uma fundação criada por partido político pode alugar parte do seu imóvel para o funcionamento de diretório partidário? Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Jorge Mussi. Para o ministro Mussi, ceder ou alugar é possível, mas alguns critérios devem ser respeitados. No caso de aluguel, o respectivo valor deverá ser pago separadamente e sem abatimento dos recursos do fundo. Eventual cessão do imóvel deve ser avaliada com base nos preços praticados no mercado, no momento da sua realização e comprovada nos termos do artigo 9º da Resolução 23.464 de 2015 do TSE. A cessão ou o aluguel devem ser adequadamente informados na prestação de contas partidárias, visando permitir o controle pela Justiça Eleitoral do uso de recursos do fundo partidário. O plenário manteve a cassação de 2 vereadores da cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Eles foram cassados por aplicar de forma irregular a verba do fundo partidário que deveria ser destinada para campanhas femininas. Os ministros analisaram recursos de Jalusa Fernandes de Souza e Afrânio Wagner Vasconcelos. Os dois, eleitos em 2016 vereadores da cidade gaúcha de Rosário do Sul, foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O TRE considerou que houve transferência irregular de verbas do fundo partidário que deveriam ser utilizadas para campanhas femininas. Segundo o acórdão do regional, Jalusa recebeu R$20 mil, mas repassou R$2 mil para Afrânio e mais R$10 mil para outro candidato, gerando a irregularidade. No TSE, o plenário manteve a decisão da Corte Gaúcha, cassando os mandatos de Jalusa e Afrânio. No caso, a doação pela candidata Jalusa de mais da metade dos recursos recebidos do fundo partidário a candidatos do gênero masculino viola claramente a política instituída pelo artigo 44, inciso 5 da Lei 9.096 e artigo 9º da Lei 13.105. Da mesma forma, frustra essa política o recebimento pelo candidato Afrânio de valores que sabidamente eram destinados ao fomento da campanha feminina. Ao apresentar o voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo no TSE, ressaltou a importância da legislação que reserva um percentual do fundo partidário para ser aplicado em campanhas de mulheres. A reserva de percentual mínimo de recursos do fundo partidário para realizar programas de incentivo à participação de mulheres na política e, mais especificamente, financiar candidaturas femininas, constitui uma importante ação afirmativa em favor das mulheres, que tem por objetivo corrigir o problema da subrepresentação feminina na política. O plenário manteve a cassação de prefeito e vice da cidade de Ibitiúra de Minas, em Minas Gerais. O plenário analisou o recurso de José Tarcísio Raimundo e Romildo do Prado Bernardo, eleitos em 2016 prefeito e vice da cidade. Eles foram condenados por abuso de poder político por ameaçarem funcionários da prefeitura. Uma gravação ambiental comprovou que os empregados ouviram que poderiam perder o emprego se Tarcísio e Romildo não fossem reeleitos. Que, em regra, é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado.
Além disso, as 2 reuniões com os servidores foram realizadas em horário de expediente e perto das convenções partidárias. Além da cassação dos mandatos, o plenário também declarou a inelegibilidade de Tarcísio e Romildo por 8 anos. Com a decisão do TSE, a cidade de Ibitiúra de Minas vai ter novas eleições. Mantidas as sanções de cassação de diploma e inelegibilidade impostas aos recorrentes, revogada a liminar concedida na ação cautelar, na mesma linha do eminente proposta pelo relator, a comando no sentido da execução imediata das sanções, então logo publicado o acórdão relativo a este julgamento. O Tribunal Superior Eleitoral negou um recurso de um candidato a deputado federal nas eleições do ano passado. Se a ação fosse julgada procedente pelo plenário, a composição da bancada paulista na Câmara dos Deputados poderia ser alterada. O TSE manteve a rejeição do registro de José Carlos Orozco, que disputou em 2018 uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado porque teve as contas públicas rejeitadas quando foi superintendente de uma autarquia do município de Mauá. Com a decisão do TSE, a composição da bancada paulista na Câmara dos Deputados fica mantida. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, de modo que, ao obter pronunciamento favorável no Tribunal de Justiça de São Paulo em 27 de junho, em movimento reitere-se questionável, caberia à parte interessada, em caso recorrente, pleitear de forma imediata a juntada desse deciso aos presentes autos, não postergando, tal como fez, a sua apresentação para momento posterior ao da publicação da pauta de continuidade. Os ministros desaprovaram as contas relativas às eleições de 2014 do Partido Ecológico Nacional, o PEN. O relator da prestação de contas do Partido Ecológico Nacional, ministro Og Fernandes, afirmou ter encontrado várias irregularidades no documento da legenda. A prestação, por exemplo, omitia despesas e receitas com campanhas que foram discriminadas nas contas de candidatos da legenda nas eleições de 2014. Segundo o relator, os problemas somam mais de R$1 milhão, o equivalente a 66% da quantia movimentada pelo PEN durante o pleito. Por isso, o ministro Og Fernandes votou pela desaprovação das contas. Eu determino a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, conforme dispõe o artigo 54, parágrafos 3º e 4º da Resolução 23.406, a ser cumprida de forma parcelada em 12 vezes, com valores iguais e consecutivos, a fim de manter o regular funcionamento do partido. O PEN mudou de nome em 2018, passando a se chamar Patriota. Neste ano, o Partido Republicano Brasileiro se juntou à legenda, mantendo o nome Patriota. O TSE manteve decisão monocrática do ministro Jorge Mussi, que afastou multa aplicada ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O governador do Rio de Janeiro recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que o multou em R$10 mil por propaganda eleitoral antecipada. O TRE do Estado considerou que antes das eleições gerais do ano passado, Witzel realizou promoção autopessoal em período vedado pela legislação. O ministro Jorge Mussi já havia dado decisão monocrática no sentido de afastar a multa. A decisão do ministro Mussi foi mantida pelo plenário do TSE. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, completou 1 ano no comando do tribunal. A data foi lembrada pelo vice-presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, na sessão do dia 15 de agosto. A ministra Rosa Weber completou 1 ano no comando do TSE no dia 14 de agosto. Na sessão plenária do dia 15, o vice-presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou a data e homenageou a presidente da Corte. Eu sei que o cargo é de imenso sacrifício, mas foi no exercício desse cargo que Vossa Excelência presidiu de forma exímia uma eleição dificílima, com polarizações, contestações as mais diversas, ataques injustos, e, na verdade, se produziu o resultado que era o resultado desejado pelo povo brasileiro, fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conduzido pelas mãos suaves, mas extremamente firmes de Vossa Excelência, e que ajudou o país a continuar firme
na rota da democracia. A ministra Rosa Weber agradeceu a lembrança e afirmou que o sucesso da gestão dela se deve ao trabalho de todos. Se pude enfrentar essas minhas obrigações e delas me desempenhar, seguramente eu fiz, porque contei com a companhia, com o apoio de Vossas Excelências, do Ministério Público Eleitoral, como sempre, atuando numa parceria firme, trazendo uma colaboração efetiva e também a atuação de todos os nossos servidores no país. E para você acompanhar a íntegra dos principais processos julgados no plenário do tribunal, acesse o portal do TSE. Esse que aparece aqui na tela. O programa Decisões do Plenário termina agora. Na semana que vem tem mais com as principais decisões dos ministros do tribunal. Tchau!